Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa aqui na Vale TV mais um programa Unsere Familien, sobre a nossa história, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos o apoio da Virt Calçados, de dois irmãos. A alegria de ter hoje conosco Áurea Juliana Feijó, Tuti, nossa amiga conterrânea de Novo Hamburgo, que vem nos contar sobre a história do seu pai, nosso querido, saudoso amigo, Alceu Feijó. É isso aí, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo, um amigo, né? Muito admirador do meu pai também, e poder contar um pouquinho da história dele, né? Que recentemente faleceu, mas que continua muito presente na nossa vida, na comunidade. Nossos corações, pensamentos. Esse não sai nunca, né? É verdade. Se você pudesse, então, né? Porque o seu Feijó era um queridão, assim, para todo mundo que conhecia ele. E muitos não conheciam, mas pessoalmente, mas assim, liam os textos, né? Se envolviam, assim, com as histórias que ele escrevia, com tudo que ele descrevia, com esse jeito dele de ser. E se você puder nos destacar primeiro um pouco sobre esse início da trajetória dele em São Francisco, a própria família. Ele nasceu em São Francisco de Paula, né? A certidão, digamos assim, a data oficial seria 14 de junho de 1927. Mas eu sempre escutei na família, minha avó e os tios, que ele e os irmãos, né, mais dois irmãos, foram registrados um ano depois, né? Porque o acesso até Taquara, onde tinha registro de pessoas naturais, o cartório era mais difícil, tudo era mais difícil, né? Então, eles registravam os filhos todos numa leva só. Então, eu sempre digo que ele faleceu em 2020, então ele seria 93, modelo 94, assim, a idade, né? Sim. Mas, então, nasceu lá, ficou mais ou menos em São Francisco de Paula até os 9, 10 anos. Então, o meu avô, ele teve envolvido em muitas atividades políticas também, né? Então, eles se mudaram várias vezes. E foram a Porto Alegre, depois foram para morar em Três Forquilhas, né? Ele administrava uma olaria, então depois a olaria faliu e ele produziu tijolos com os operários até pagar todo mundo e pegou uma carreta e disse para o condutor da carreta: toca até a beira da praia. E essa beira da praia é hoje a Rui Teixeira. Então, lá também minha avó ficou com os filhos, até meu avô voltar para Porto Alegre para arranjar a vida das crianças. E eles aí vieram para Novo Hamburgo, nos anos 40, 1940. Né? Então, ali começa a ligação do meu pai com Novo Hamburgo. Eles moravam na Vila Nova. Foi numa dessas ocasiões que ele conheceu a minha mãe, né? Num episódio até bem engraçado, porque a minha mãe levava uma marmita de almoço para uma irmã. A minha mãe é a filha mais nova, né? Então ela era jovenzinha e já tinha irmãs casadas. Então a minha avó mandava uma marmitinha de almoço para minha tia, não sei em que circunstância, e a minha mãe levava. E numa dessas idas ali na Vila Nova, estava o meu pai, um dos irmãos e um primo. E um deles apontou para minha mãe e disse: olha ali a quinta coluna. E ela prontamente pegou uma pedra e jogou neles. Só que, em vez de acertar na pessoa que falou, que eu acho que era o meu tio, acertou no meu pai, né? Então a gente comenta que
Ali começou a minha história, né? Então... Que só naquele dia foi pesado. Naquele dia, depois foi... digamos assim que a vida, nos seus quase 73 anos de casados, que eles completariam no dia 6 de setembro de 2020, mas eles vieram a falecer em agosto, os dois, né? Digamos assim, o saldo foi positivo. Claro que teve momentos difíceis, assim. Então, ele começou essa história aqui. Então, depois ele foi interno, foi estudar no Colégio Parobé, né, para ter uma profissão. E nessas idas e vindas diárias, semanais, que eles pegavam o trem daí para ir para Porto Alegre, ele todos os dias escrevia uma carta para ele. Nós temos essas cartas ainda guardadas, né? Então, eu digo que o primeiro registro de relacionamento, de namorico deles é de 1943. Né? Eles casaram em 47 e aí começou essa inserção dele dentro da comunidade, né? Em Hamburgo Velho. Já jogava jogador do Esperança também, né? E se você também puder destacar desse início da trajetória dele como repórter, pois como jornalista. Isso. Então ele conta, né, que ele sempre gostava muito de recortes de fotografia de jogo de futebol. E quando ele se formou técnico em mecânica no Parobé, e casou e veio trabalhar em Novo Hamburgo, ele trabalhou primeiro no Senai e depois ele foi ser professor de mecânica na EVAI, Escola Vocacional Agroindustrial, que hoje é a Escola Pasqualini, né? E ali, entre outras, tinha muitas oficinas e ele sugeriu a criação de uma oficina de fotografia. Então, ele mesmo, eu ensinava e aprendia. Então, ele começou a mandar fotos dos jogos do Esperança para o Correio do Povo, né? Incentivados até pelo Vitor Hugo Kuntz, o Charuto, que ele conta isso nas crônicas. Muitas das histórias do meu pai a gente sabe através das crônicas, né? Como família, então a gente vai juntando os pedacinhos, né? E também depois de ouvir ele falar. Então, e paralelo a isso, ele já em 49 escreveu a primeira crônica no jornal 5 de Abril. Então, como ele mesmo disse, as coisas começaram juntinhas, assim, a parte da fotografia e da escrita, né? E uma ocasião no Café Avenida, ele conversando com amigos que eram conhecidos do pai dele, que já era falecido, né? Faleceu em 47, o meu avô. O Vinícius Bossler, que era o correspondente da Folha da Tarde em Novo Hamburgo, perguntou se não era, eles não se conheciam, né? Se era ele que estava mandando umas fotos de Hamburgo Velho, dos jogos. Ele disse que sim. E aí ele perguntou, tu tem máquina fotográfica? Eu disse, tem. Tu não quer fazer uma parceria comigo porque eu não me dou muito bem com a questão das fotos, né? Tudo bem. Tu tem tempo? Depois das 5 horas da tarde eu posso sempre, né? Porque ele era professor ainda na EVAI, né? Então, na mesma tarde, um sábado, eles já saíram fazer uma matéria sobre a cadeia de Novo Hamburgo, que já estampou a capa do jornal na outra semana. Então, ali inicia ali começou, mais de uma forma não oficial, por um bom tempo ainda, até que ele se incorpora ao Correio do Povo, né? Então, isso durou, acho que uns 8, 9 anos, até que depois ele foi efetivado como funcionário da Caldas Júnior, né? Mas o que a gente sempre conheceu do trabalho dele era esse ser humano que se envolvia, que participava, que se engajava na história, sim, né? Que fotografava, olhava ali e às vezes a foto já explicava tudo. Não precisava nenhuma descrição, nenhuma... Se também você puder destacar isso para nós. Agora sim, eu estou trabalhando junto com meu irmão, né, na criação do site, no site do acervo, que tem, assim, claro, ele ficou muito conhecido e o trabalho dele em cima da fotografia, né?
mas tem toda a questão das crônicas, né? Então ali a gente percebe a preocupação dele com as pessoas, com a comunidade, né? Então, e tinha um espírito assim muito curioso. Eu digo que ele era uma pessoa curiosa e teimosa, né? E nesses últimos anos, como eu acompanhei ele diariamente para o trabalho, eu levava e buscava ele, assim, nos últimos 6 anos da vida dele, para o jornal, então a gente conversava muito. Então, muita coisa para ele, isso é uma foto inédita, isso é uma coisa curiosa. Ele sempre tinha um olhar além e aguçado para as situações, às vezes, mais simples, né? Então, acho que isso fez com que ele se embrenhasse tanto nas questões da comunidade, numa época que Novo Hamburgo era menor, né? Mas tinha muita pujança e as pessoas, e até hoje, né, tem esse espírito de comunidade muito forte aqui na nossa cidade, né? Talvez agora seja mais espalhado, né? Mas na época Novo Hamburgo era uma cidade pequena do interior, mas que tinha uma vida econômica e cultural muito pujante, né? A gente vê pelos recortes de jornais que, digamos, era um polo cultural também, né? Então, uma pessoa que por si só já tinha uma mentalidade diferente, uma sensibilidade diferente, eu acho que não poderia ter sido diferente, sabe? Pelo esse olhar de buscar, e depois se expandiu também para as questões que nem Gramado, né? Eles noticiaram muito Gramado. Gramado deu aquele boom, assim, muito também em função das matérias jornalísticas, né? E Novo Hamburgo, com o FENAC, né? Eles estavam sempre noticiando. A maneira, acho que, de fazer jornalismo na época também era diferente do que é hoje, né? Talvez se tinha mais acesso direto às autoridades, às questões, e muitas das instituições ou situações que existem hoje foram plantadas lá atrás. E vários desses movimentos que ele viveu desde o início. Sim, como FENAC. FENAC, Cinderela do Calçado, ele organizava os desfiles. Daí inventavam o prêmio para o melhor balconista do Brasil. Eles inventavam coisas assim, como a gente diz assim, muito hoje pareceria assim ingênuas ou isso era fácil de fazer, mas não era, né? Lançava mão de uma criatividade e astúcias e estratégias para mobilizar uma comunidade, né? A história da Fundação Sheffield foi mais ou menos assim, né? Que ele veio com a ideia e começaram, através de notícias, instigar os poderes públicos, Campo Bom, Novo Hamburgo, a abraçar essa ideia, até que se constituiu. Então é o poder de opinião muito forte, né? Uma outra questão que a gente percebia muito nítido isso, que o tempo passava, claro, o seu Feijó ia se tornando mais idoso, mas sempre atualizado. Sempre. Parecia assim que era não era um envelhecimento, era do corpo. Era do mas, corpo. Mas assim, sempre atualizado. Porque ele foi, digamos assim, lúcido até o último dia. Eu digo assim agora aqui, no último dia, na última semana de vida dele, ele faleceu, digamos, numa quinta-feira de madrugada. Na segunda-feira ele estava perguntando sobre a crônica dele. Como é que ia ser? Ele não escreveu ali naquele, mas ele deu a tarefa para a família, né? Então ficou para o meu irmão. Ele pediu para mim, né, escreve, não sei, disse, não, vamos falar com o Tiquinho, né, que escreve muito bem. Então meu irmão fez essa crônica. Ele que escolheu a temática e no fim foi, digamos assim, quase que uma despedida, e depois foi mesmo, mas na segunda-feira ele queria saber se a crônica ia sair, eu levava o notebook para ele, vamos olhar as fotos antigas do teu acervo, e ele sempre, quando estávamos em férias em Arroio Teixeira, ele gravava o programa dele da praia,
né? De tarde pegava o telefone, liga para a rádio, vou dar o meu comentário. Ou então ele via uma situação, já ligava o pessoal da redação para... tá acontecendo isso, não sei o quê, falar para fulano, de repente fazer uma matéria, olha, isso está acontecendo, quem sabe, ele estava sempre, ele não deixou de ter esse ímpeto de curiosidade e de jornalista, de repórter. De também sempre aprender e com isto ensinar, divulgar. Né? Eu sempre digo, quando a gente ia lá no Grupo Sinos, quando ele estava, né, fisicamente entre nós, daqui a pouco ele estava na rádio, daqui a pouco, aí da rádio ele fazia o comentário, aí ele voltava para a redação, aí ele ia para o computador dele, aí ele já tinha um arquivo que ele já levava para um colega. Sim, ele estava sempre em função. Então, nessas idas e vindas, eu acabei me tornando meio que secretária dele, né? Apoiava. Esses últimos anos, né? Eu lembro que uma vez a gente foi até São Leopoldo, acho que foi um evento que tu estava participando, não sei se tu lançou um livro, eu levei ele, então eu ia com ele nesses lugares, gostava bastante. E então, quando eu retornava, ia buscar ele às 5 e 6 horas, às vezes, tá, e aí o que nós temos? Né? O que tem de trabalho? Ou então ele me dizia, fulano, dia tal tem uma inauguração, tem uma entrevista, tem isso, tem aquele, então eu tinha que botar na minha agenda. E aí tá, então se eu não podia, né, porque às vezes eu tinha compromisso de trabalho, à noite principalmente, daí disse, não, tudo bem, então vou fazer assim, eu dou um jeito de te levar, daí a gente arranja uma carona, ou então eu pedi pro meu irmão levar, ou então eu levava e buscava depois, mas eu achava importante, e ele gostava também, que ele tivesse essa inserção, continuasse participando, porque ele gostava, né, de estar encontrando as pessoas, os amigos, e sempre uma pessoa colaborativa, né? Sempre querendo colaborar e estar junto, assim. Uma outra questão, o acervo que ele deixou era gigante. Jesus! Assim, hoje vocês, você disse que vocês estão colocando num site uma parte desse material. Assim, ó, já existe, depois do livro, essa questão ficou mais latente, né? Então, antes dele falecer, eu comecei assim um movimento de fazer um projeto, de alguma situação, para fazer um site, ou de digitalizar todo o acervo, de um movimento nesse sentido. Então tá, daí veio a pandemia, né? Ele faleceu, a mãe faleceu, depois ele faleceu, e isso ficou assim meio... Estava lá, o embrião, mas assim, emocionalmente não tínhamos condições disso, né? Então, ano passado, já passou um tempinho, veio o edital do Fundo Cultura, então esse site tem a pretensão de ser uma vitrine. Eu digo que é uma vitrine do que tem nesse acervo. Porque muita gente sabe, eu já ouvi falar, o FJ tem um monte de fotografia, tem um monte de negativos, e tem mesmo, né? É um arquivo de aço com 4.000 envelopes e catalogados, e se tu for contar fotinho, fotograma por fotograma, tem mais de 100.000. Então, tu imagina tu digitalizar todo esse manancial, né? Mais as crônicas, que temos de 2003 para cá, eu comecei a guardar as crônicas do jornal, recortava toda sexta-feira. Então, fisicamente, nós temos a maioria de lá para cá. Mas e de 49 até então? Né? Que está no Jornal 5 de Abril, no Jornal NH. Então, isso tudo... Isso era uma por semana? No 5 de Abril variava, né? Assim, eu comecei a pesquisar isso recentemente. Mas no Jornal NH era uma por semana, porque em sextas-feiras. Por que em sextas-feiras? Porque o Jornal NH inicialmente saía nas sextas-feiras somente. E depois começou quinzenal e depois diário, mas a crônica dele sempre era em sexta-feira e era sagrado, né? Eventualmente saía no outro dia por funções assim de espaço, alguma situação que acontecia, mas diz lá pro FJ que excepcionalmente a crônica não vai sair na sexta. Então,
Tem tudo isso, tem os programas de rádio que ele tinha, ele durante os 4 anos tinha esse comentário na rádio, Papo com Feijó, então todo esse material a gente tem. Fora as agendas de trabalho, imagina, ele começou no Grupo Sinos, efetivamente em 83. Porque daí então ele foi para a Folha da Tarde, Correio do Povo, tinha uma loja, um estúdio de fotografia, né? Ele criou a primeira a primeira agência de publicidade de Novo Hamburgo, fazia painéis, fotografava para publicidade, vendia sapatos. Ele fazia um monte de coisas, assim. Agora eu me dou conta de como é que ele conseguia fazer tanta coisa, né? Então tudo isso ele foi guardando, né? Registros, cartas, e-mails de leitores. Então esse site é uma vitrine do que uma amostra, né? O pessoal saber o que é. E com o tempo a gente pretende então digitalizando as imagens, né? Para ter, porque é uma história de um período de Novo Hamburgo, né? Dos anos 50 até os anos 80, onde ele fotografou mais assim externamente, depois ele ficou mais dentro do Grupo Sinos, trabalhando a questão da publicidade. Mas é um período muito importante do desenvolvimento, do crescimento Sim, da cidade. todo aquele boom da FENAC, daí ele foi para a Copa do México, ele foi para a Europa, daí ele começou a expandir um pouco assim. Toda vez que ele viajava para vender os sapatos para Rio, Bahia, São Paulo, aqui no interior do estado, ele aproveitava e também já fazia as reportagens, né? Então tudo ele estava atento. E você disse assim que esse material está catalogado, ele mesmo identificou, por exemplo, as fotografias sim, e negativos. Ele mesmo, como eu te falei, eu nasci, sou a filha mais nova, né? Então, quando no auge assim, dos anos 70, 80, eu estava sendo adolescência, então eu estava com a cabeça em outro lugar, né? Eu sabia que tinha tudo isso, mas eu lembro que ele tinha, já estava, muita coisa também se perdeu, onde às vezes teve um incêndio no laboratório, que alguns negativos se perderam. Tem muito negativo da Copa, por exemplo, na Caldas Júnior ainda, e muita coisa também no próprio arquivo do NH. Mas assim, a produção dele da Caldas Júnior e do Fotorama e de outros trabalhos que ele fazia, ele catalogou, ele tem uma pasta e cada envelope tem mais ou menos o que tem, o tema dos negativos, né, dentro. Aniversários, casamentos, política, baile de debutantes, FENAC, então nem se fala, né? Terraplanagem, tudo que vocês possam imaginar, a cadeia, né? Então eram todas as facetas da comunidade. É que interessante é que ele, bem como você colocou, todas as facetas da comunidade, desde o mais rico ao mais humilde. Sim. Ele ia lá, ele conversava, ele queria aprender e explicar, né, como era a vivência daquela... Eles viviam dentro da delegacia de polícia, ele fotografou muitas tragédias assim que a gente vê, né? Então, com o tempo a gente também quer fazer venda de fotos, algumas fotos bonitas que ele tem, porque esse acervo ele tem que se autossustentar, né? Exato. E é um legado que ele deixa para... A gente tem um produto, assim, uma herança, um presente cultural muito grande, assim, como família e como comunidade, né? Bem, infelizmente o tempo é curto, né? O Feijó estamos chegando, uma figura, dá vários capítulos sobre a história dele. Mas se você também puder deixar para nós as considerações finais da própria história aí tão bonita dele e do que vocês estão aí levando à frente. Eu digo assim, e percebendo como ele era, né? Que era uma pessoa, ele era amigo dos amigos, né? Sabia contar muitas histórias, né? Depois era uma pessoa agregadora, muito simples, muito simples. A nossa criação também sempre foi assim, nesse caminho, né? E uma pessoa sensível e que tinha assim
uma honestidade a toda prova, né? Sim. Então eu acho que como filha e como representante, digamos, da feijoada, que a gente diz, né, os termos feijó, nós somos assim muito abençoados com esse pai e com essa mãe também, porque ela ajudou a construir isso também, né? Ela foi parceira dele, altos e baixos, todos têm, mas eu não posso esquecer da minha mãe junto nessa história. Sim. Né? Então, e bem feliz porque todas as pessoas com quem vem conversar, todos têm um olhar carinhoso para eles. Obrigado, então, por estar aqui hoje e dividir comigo, com os nossos telespectadores, essas histórias tão lindas do Alceu Feijó, né, da sua mãe, da sua família. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui na Vale TV, no canal 14 da NET. Continuem nos acompanhando através da internet, através do Facebook e do YouTube.